Vitória. Mais 3 semanas. As venezianas subiram e desceram pontualmente. Eu ainda estava prisioneiro dos meus pesadelos e a cada manhã o jogo recomeçava de novo. Mas seria aquilo um jogo? Eu assumi um comportamento fingido e Réa participava da mesma brincadeira. A decepção era mútua e deliberada e nosso consentimento somente contribuía para a nossa fuga derradeira. Conversávamos sobre o futuro e nossa vida na terra nos arrabaldes de alguma grande cidade. Passaremos o resto de nossas vidas entre árvores verdes e sob um céu azul e nunca mais sairíamos da terra de novo. Junto planejamos a planta da nossa casa e jardim e discutimos sobre detalhes como a localização de uma cerca viva ou de um banco. Não acredito que eu fosse sincero em nenhum instante. Nossos planos eram impossíveis e eu sabia disto, pois mesmo que Réa pudesse sair da estação e sobrevivesse à viagem, como é que eu poderia passar o controle de imigração com meu passageiro clandestino? A Terra só admitia seres humanos, e mesmo estes quando equipados com a documentação necessária. Réia seria detida para um controle de identidade na primeira barreira. Seríamos separados e ela se trairia imediatamente. A estação era o único lugar onde poderíamos viver juntos. Réia deve ter sabido disto ou ter descoberto. Uma noite eu vi Réia sair da cama silenciosamente. Quis detê-la. Na escuridão e silêncio, geralmente conseguimos livrar-nos do nosso desespero por algum tempo, esquecendo-nos mutuamente. Réa não notou que eu despertara. Quando estiquei minha mão, ela já estava fora da cama e caminhava com os pés descalços em direção à porta. Sem atrever-me a levantar a voz, sussurrei seu nome. Réa. Mas ela estava ao lado de fora e um estreito feixe de luz vindo do corredor brilhou através da porta. Houve um barulho de cochicho. Réa estava falando com alguém, mas com quem? Fui possuído pelo pânico quando tentei levantar-me. Minhas pernas não se mexiam. Prestei atenção, mas nada ouvi. O sangue martelou minhas têmporas. Comecei a contar e já estava me aproximando de 1000 quando houve um movimento no vão da porta e Réa voltou. Ela ficou ali durante alguns segundos, sem se mexer, enquanto eu forcei-me a respirar mais uniformemente. Cris, sussurrou ela. Não respondi. Ela deslizou rapidamente para a cama e deitou-se, tomando cuidado para não me perturbar. Perguntas zumbiam em minha mente, mas eu não me permitiria ser o primeiro a falar e não fiz nenhum movimento. Aquele interrogatório silencioso prosseguiu por 1 hora, talvez mais. Depois adormeci. Amanhã foi como outra qualquer. Observei Réa furtivamente, mas não pude ver nenhuma mudança em seu comportamento. Depois do café da manhã, sentamos-nos junto à grande janela panorâmica. A estação pairava entre nuvens púrpuras. Réa estava lendo, e quando olhei para fora, percebi de repente que, mantendo a cabeça em um determinado ângulo, eu podia nos ver, a ambos refletidos, na janela. Tirei a mão do parapeito. Réa não tinha a menor ideia de que eu a estava observando. Ela fitou-me convencida, obviamente, pela minha postura, de que eu estava olhando para o oceano. Depois inclinou-se para beijar o lugar onde minha mão ficara. No momento seguinte, ela já estava lendo o livro de novo. Réa, perguntei amavelmente, onde foi você ontem à noite? Ontem à noite? Sim. Você deve ter sonhado, Cris. Não foi a lugar nenhum. Você não saiu da cabine? Não. Deve ter sido um sonho. Talvez. Sim, talvez tenha sido isso. Talvez tenha sonhado. Naquela mesma noite comecei a falar sobre nossa volta para a Terra novamente, mas Réa me interrompeu. Não me venha falar da viagem de novo, Cris. Não quero mais ouvir nada sobre isso. Você sabe muito bem. O quê? Nada, nada. Depois que fomos para a cama, ela disse que estava com sede. Tem um copo de suco de fruta aí na mesa. Você poderia passá-lo para mim? Ela bebeu a metade do copo e depois estendeu para mim. Não estou com sede. Beba, minha saúde então, sorriu ela. Aquilo tinha um sabor levemente amargo, mas a minha mente estava ocupada com
outras coisas. Ela apagou a luz. Réia, se você não quer falar sobre a viagem, vamos falar sobre qualquer outra coisa. Se eu não existisse, você se casaria? Não. Nunca. Nunca. Por que não? Não sei. Estive sozinho por 10 anos e não me casei de novo. Não vamos falar sobre isso. Minha cabeça estava girando como se eu tivesse bebido demais. Não, vamos falar sobre isso. E se eu pedisse que eu me case de novo? Não seja boba, Réia. Não preciso de ninguém a não ser de você. Senti sua respiração em meu rosto e seus braços me envolvendo. Fale isso de uma outra maneira. Eu te amo. Sua cabeça caiu em meus ombros e eu senti lágrimas. Réia, qual é o problema? Nada, nada, nada. Sua voz ecoou no silêncio e meus olhos cerraram-se. A alvorada vermelha despertou-me com a cabeça estourando e o pescoço tão duro que era como se os ossos estivessem soldados. Minha língua estava inchada e tinha um gosto ruim na boca. Depois estiquei-me procurando Réia e minha mão tocou um lençol frio. Levantei-me sobressaltado. Eu estava sozinho na cama e na cabine. A janela côncava refletia uma fileira de sóis vermelhos. Arrastei-me para fora da cama e saí cambaleando para o banheiro, hesitando como um bêbado e escorando-me nos móveis. O banheiro estava vazio e também o escritório de trabalho. Réia! Réia! Chamando, atravessei o corredor de um lado ao outro. Réia! Gritei uma última vez, depois minha voz apagou-se e já sabia a verdade. Não me lembro da sequência exata dos acontecimentos. Depois disso, quando saí cambaleando, meio desnudo por toda a extensão da estação, parece que cheguei até mesmo a ir ao setor de refrigeração, que procurei através dos quartos de depósito, que golpeei com meus punhos portas trancadas, depois voltei para atirar-me contra portas que sempre resistiam ao meu corpo. Quase caí degraus abaixo, mas recuperei-me e arremessei-me para frente. Quando cheguei à dupla porta blindada que se abria para o oceano, ainda estava chamando. Ainda tinha esperança que aquilo fosse apenas um sonho. Alguém estava ao meu lado. Mãos me seguraram e me puxaram dali. Recuperei os sentidos deitado em uma mesa metálica, no pequeno gabinete de trabalho e respirando com dificuldade. Minha garganta e narinas estavam sendo queimados por algum vapor alcoólico. Minha camisa estava empapada de água e meus cabelos grudados no crânio. Snow estava ocupado junto ao armário de medicamentos, trocando instrumentos, recipientes de vidro que retiniam com um barulho insuportável. Depois seu rosto apareceu com um ar sério para os meus olhos. Onde é que está ela? Não está aqui. Mas, Réia! Ele inclinou-se sobre mim, aproximou seu rosto e falou bem devagar e claramente. Réia está morta. Ela voltará. Ela voltará. Sussurrei. Ao invés de temer seu retorno, eu queria. Não tentei lembrar do motivo pelo qual eu mesmo tentara expulsá-la uma vez e por que eu tivera tanto medo de sua volta. Beba isto. Snow passou um copo e eu o atirei em seu rosto. Ele cambaleou para trás, esfregando os olhos, e no momento em que os reabriu eu estava de pé bem acima dele, como ele era pequeno. Foi você. Que quer dizer? Ora, vamos, Snow. Você sabe o que eu estou dizendo. Foi você quem a encontrou na outra noite. Você lhe disse para me dar um comprimido para dormir. O que aconteceu com ela? Vamos, fale. Ele apalpou o bolso da camisa e retirou o envelope. Eu apanhei de sua mão. Estava lacrado e não tinha nenhum sobrescrito. Dentro havia um pedaço de papel dobrado em dois e eu reconheci a caligrafia desajeitada, ou melhor, infantil. Meu amor. Fui eu quem pediu a ele. Ele é uma boa pessoa. Sinto por ter mentido para você. Peço-lhe que me conceda este último desejo. Ouça-o até o fim e não faça nada para prejudicá-lo. Você foi maravilhoso. Havia mais uma palavra que ela arriscara, mas pude ver que ela assinara Réia. Agora minha mente estava completamente clara. Mesmo que eu tivesse querido gritar histericamente, minha voz havia sumido e eu não estava com forças nem para gemer. Como?
Mais tarde, Kelvin, você tem que se acalmar. Eu já estou calmo. Diga-me, como foi? Desintegração. Mas que foi que você usou? O aparelho Roche era inadequado. Sartorius construiu uma outra coisa. Um novo desestabilizador. Instrumento em miniatura, com um raio de alcance de algumas jardas. E ela desapareceu. Um estalo e uma lufada de ar foi tudo. Um instrumento de curto alcance. Sim, nós não tínhamos os recursos para algo maior. As paredes assomaram sobre mim e eu fechei os olhos. Ela retornará. Não. Que sabe sobre isso? Você se lembra das asas de espuma? Desde aquele dia que elas não voltaram mais. Você a matou. Sussurrei. Sim, se você estivesse em meu lugar, que teria feito? Afastei-me dele e comecei a andar de um lado para o outro da sala. 9 passos até o canto. Meia volta. Vou ver. Mais 9 passos rápidos e eu estava diante do Snow novamente. Ouça, nós vamos escrever um relatório. Vamos pedir uma ligação imediatamente com o conselho. É exequível e eles devem aceitar. Eles precisam aceitar. O planeta não mais estará sujeito à convenção dos 4 potências. Seremos autorizados a usar todos os meios à nossa disposição. Podemos mandar buscar geradores de antimatéria. Nada pode resistir a eles, nada. Nesse momento, me pus a gritar, cego pelas lágrimas. Você está querendo destruí-lo? Por quê? Saia, deixe-me em paz. Não, eu não vou sair. Snow! Encarei-me fixamente e ele balançou a cabeça. Que quer você? Que devo fazer? Ele caminhou de volta à mesa. Ótimo, vamos escrever um informe. Comecei a andar de novo. Sente-se. Faço o que bem quiser. Há 2 questões diferentes. Uma, os fatos. A segunda, nossas recomendações. Temos que falar sobre isso agora? Sim, agora. Não escutarei, tá ouvindo? Não estou interessado em suas diferenciações. Mandamos nossa última mensagem cerca de 2 meses atrás, antes da morte de Gibarian. Teremos que determinar exatamente a maneira como os fenômenos dos visitantes funcionam. Agarrei o braço dele. Você quer calar a boca? Pode bater em mim se quiser, mas não vou calar a boca. Tudo bem, continue falando se isso lhe apraz. Deixei que ele seguisse. Ótimo, ouça. Sartorius vai querer esconder certos fatos. Estou quase certo disso. E você? Você vai querer esconder alguma coisa? Não, por enquanto não. Esse negócio vai além das responsabilidades pessoais. Você sabe tão bem disso quanto eu. Ele deu uma demonstração da atividade pensada. Ele é capaz de executar sínteses orgânicas no nível mais complexo. Uma síntese que nós mesmos nunca fomos capazes de realizar. Ele conhece a estrutura, a microestrutura e o metabolismo do nosso corpo. Está bem, mas por que para aí? Ele realizou uma série de experiências conosco. Vivissecção psíquica. Ele usou conhecimentos que foram subtraídos das nossas mentes. Esses não são fatos, Kelvin. Não chegam nem a ser afirmações, são teorias. Você poderia dizer que ele tomou nota de desejos trancados em escaninhos secretos de nossas mentes. Talvez ele estivesse nos enviando presentes. Presentes? Meu Deus! Estremeci com um acesso incontrolável de riso. Fique calmo. Snow pegou em minha mão e eu apertei até ouvir os ossos estalarem. Ele continuou olhando para mim, sem nenhuma mudança em sua expressão. Soltei e encaminhei para um canto da cabine de trabalho. Tentarei controlar-me. Sim, claro, eu entendo. O que vamos perguntar a ele? Eu deixo isso por sua conta. Ainda não estou conseguindo pensar direito. Ela disse alguma coisa antes? Não, nada. Se você quer a minha opinião, a partir de agora nós temos uma chance. Uma chance? Que chance? Encarei-o e de repente a luz aumentou. Contato? Ainda o contato? Será que você ainda não tiveram bastante dessa casa de loucos? Não, está fora de cogitação. Não conte comigo. Por que não? Perguntou ele tranquilamente. Você mesmo o trata instintivamente como a um ser humano? Agora mais do que nunca. Você o odeia. E você não? Não, Kelvin. Ele é cego. Eu pensei que não havia escutado direito. Ou melhor, ele vê de maneira diferente da nossa. Nós não existimos para ele no mesmo sentido que nós existimos para nós mesmos.
Nós nos reconhecemos mutuamente pela aparência do rosto e do corpo. Essa aparência é uma janela transparente para o oceano. Ele se introduz diretamente no cérebro. Está bem, e se ele faz isso? E daí? O que é que você está insinuando? Ele foi bem sucedido em recriar um ser humano que existe somente em minha memória e de uma maneira tão acurada que os olhos dela, seus gestos, sua voz. Não. Não pare, fale. Estou falando. A voz dela. Porque ele é capaz de nos ler como se fôssemos um livro. Você entende o que eu estou querendo dizer? Entendo, sim, que ele podia fazer-se entender. Isso procede ou não? Não, não necessariamente. Talvez ele use uma fórmula que não está expressa em termos verbais. Ela pode ter sido tirada de uma gravação impressa em nossas mentes, mas a memória de uma pessoa é armazenada em termos de ácidos nucleicos que esboçam cristais assíncronos moleculares. Ele retirou as impressões mais profundas e mais isoladas, as estruturas mais assimiladas, sem saber necessariamente o que isso significa para nós. Suponhamos que eu seja capaz de reproduzir a arquitetura de uma simetria e que eu conheça a sua composição e que tenha o requisito tecnológico. Crio a simetria e a deixo cair no oceano. Mas não sei por que eu estou fazendo. Não conheço a sua função e não sei o que a simetria significa para o oceano. Sim, você pode ter razão. Desse modo, ele não nos desejava mal algum e nem tampouco estava tentando destruir-nos. Sim, é possível. E sem nenhuma intenção. Minha boca começou a tremer. Kelvin, tudo bem, não fique preocupado. Você é amável, o oceano é amável, todo mundo é amável. Mas por quê? Explique isso. Por que ele fez isso? O que foi que você disse para ela? A verdade. Eu lhe perguntei o que você disse. Você sabe muito bem. Vamos voltar para minha cabine para escrever o informe? Vamos. Espere. O que é que você quer exatamente? Você não pode estar pretendendo continuar na estação. Sim, eu quero ficar.